Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do Mar, tem mais uma exposição bíblica, dessa vez 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14. Terminamos o capítulo 13, contando o estado de Israel, o estado que Israel se encontrava, a situação para uma guerra que estava às portas. Não havia espada, só Saul, o rei, e o Jonatas, seu filho, tinham espada. Eles tinham que amolar suas ferramentas com os filisteus. E também vamos ver no capítulo 14 que a situação deles agrava mais, porque eles vão estar sendo saqueados por outros povos, edomeus e outros povos, que eles não tiraram, não obedeceram ao Senhor, não destruíram, não mataram aqueles povos, e realmente ficaram ali por laço. Vamos ver também que os filisteus estão dentro dos termos de Israel e parcialmente dominando a Israel. Jonatas, vamos começar aqui no capítulo 14, Jonatas chama seu moço, em meio àquela crise, homens espalhados por todo lado, Saul com mais ou menos 600 homens, homens da caverna, homens nos buracos, nas montanhas, e também homens que traíram a pátria, passaram para o lado dos filisteus. Vamos ver tudo isso aqui no capítulo 14. Então Jonatas, ele é encorajado pelo Senhor, e ele chama seu moço para uma batalha. É tipo você chamar alguém para a morte. Vamos para a morte. Mas certamente Deus o encorajou, porque a fé vem de Deus para que o homem não se glorie. Então Deus encoraja Jonatas, e eles partem para um ataque, para o destacamento dos filisteus. Como eu disse na exposição passada, no capítulo 13, esses homens estão em Gibeá de Benjamim, que é uma fortaleza, um lugar muito fortificado e difícil chegar lá sem ser visto pelo inimigo. Não tinha esconderijo, não tinha onde passar sem ser visto pelo inimigo. Um despenhadeiro. Praticamente não dava para se andar em pé. Nós vamos ver em Juízes 20, nesse lugar, Gibeá de Benjamim, Israel teve uma baixa de 22 mil numa guerra civil, depois 18 mil, e só ganhou essa guerra porque Deus, o Senhor dos Exércitos, entrou nela. Isso aí você vai conferir em Juízes capítulo 20. É nesse lugar que está um destacamento dos filisteus. Muitos homens. Talvez aí uns 50, uns 30, um destacamento. Um capitão e mais uma quantidade de soldados. E para chegar lá, os filisteus podiam derrubar com flechas, com lanças, e a pessoa não conseguiria chegar lá em cima. E certamente essas fortalezas, elas eram abastecidas com armas por homens. Então esses homens estão lá em cima. Saul está sentado com 600 homens, está num lugar, 600 homens e o sacerdote, que era o Aías, neto de Eli. Então nós estamos aí no sacerdócio, ainda a família de Eli, que ainda são sacerdotes, que vão sair lá na frente, no reino de Salomão. Nós ainda vamos ver um descendente de Eli, que vai ser sacerdote de Davi, Abiatar. E Salomão vai dizer: rapaz, eu não vou te matar. Ele vai trair Salomão, ficando do lado de Adonias, e Salomão não vai matá-lo, mas vai bani-lo, vai isolar ele. E está escrito lá, isso para que se cumprisse a profecia daquele profeta lá atrás que profetizou para Eli. Então nós temos aí no sacerdócio a família de Eli, até lá o reino de Salomão. Nós vamos ver aqui do versículo 4, 1 e 2, de 1 a 3, Jonatas chama seu moço, traça a estratégia, e vamos atacar esses ímpios, esses incircuncisos. E era um penhasco íngreme, ó. Mal dava para subir em pé, ou não dava. Eles arrumavam um jeito de subir nesse lugar terrível. Do versículo 4 ao 7, havia um penhasco íngreme, onde estavam os filisteus. Versículo 6, e Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles ímpios, ou seja, incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E seu escudeiro disse: faz o que tiver no teu coração, estou contigo, moço. Pode contar comigo, isso é muito bom. Olha o que Jesus disse em Mateus 18, 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que
que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, vão. Se dois, tem outro texto que diz aqui, ó. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então aqui eles estão em comum acordo e Deus vai entrar nesse negócio para dar vitória a Jonatas. É muito bom. Um antigo pastor meu, já saudoso, já dorme no Senhor, ele dizia: Deus opera na decisão do homem. Decidiu e Deus vai conosco ou não. Mas certo é que o homem tem que decidir, porque até uma indecisão é uma decisão porque você decidiu não decidir. E ser homem é tomar decisões, ainda que seja para caminhar para a morte, para salvar sua família, salvar sua pátria. É o que Jonatas está fazendo aqui. Versículo 9 e 10, a estratégia de Jonatas. Se eles mandarem nós parar, a gente para. Mas se falarem, suba aqui, aí é o sinal que o Senhor entregou eles nas nossas mãos. E eles partem para cima. Versículo 11 ao 14. Então Jonatas, quando os filisteus dizem: vem cá que nós vamos te dar uma lição, eles vão dizer: e lá, os hebreus estão saindo do buraco. Eles devem ter dito: olha lá os ratos saindo dos buracos, zombando. Certamente eles zombaram dos hebreus. Então suba aqui, rapaz, vamos te dar uma lição de moral. E o troço era bem íngreme, quase não se dava para subir. Aí o texto vai dizer: quando no primeiro ataque de Jonatas, ele mata 20 homens, quer dizer que houve mais ataques, tinha mais homens lá em cima. Então Jonatas ataca, Deus é com ele, e o escudeiro, ele vai jogando os homens e o escudeiro matando embaixo. Deus dá a estratégia para nós guerrearmos as guerras do Senhor. Então o escudeiro vai matando os que vão caindo. Certamente, quando Jonatas acaba com aquele destacamento, aquele capitão de soldados, ele dá um sinal para Saul. Ele dá um sinal para os seus. Toca a corneta. Enfim, certamente ele dá um sinal. Por ele ser um líder, certamente ele carrega a corneta. Algum sinal ele vai dar para Saul, para o seu exército. Então lá no versículo 3, do capítulo 13, aí Saul vai, toca a trombeta. Quando ele ouve aquele sinal, como eu já disse, ali servia como um satélite, que está vendo tudo, uma torre de vigia. Via qualquer passo dos israelitas. E eles, lá aquela fortaleza, onde Gibeá de Benjamim, onde os benjamitas derrotaram seus irmãos naquela guerra civil. Então, Jonatas lá em cima dá o sinal. Aí Saul toca a trombeta, lá no versículo 3 do capítulo 13. Essa, no meu entendimento, é a mesma guerra. Olha o versículo 15 e 16. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento. Até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram o exército dos filisteus se dispersando, correndo em todas as direções. Os homens estavam em pânico. O terror de Deus caiu sobre os filisteus. Terremoto, enfim. Enfim, Deus ataca o exército dos filisteus e eles estão apavorados e começam a se dispersar, correr para todos os lados, enfiar a espada um no outro. Deus está dando a vitória a Jonatas, filho de Saul. Versículo 17. A reação de Saul. A reação de Saul. Ele quer saber quem saiu dali. Quem saiu do meu comando. Quem saiu do meu comando? Quem foi esse atrevido? O camarada tá do lado dele, tá ajudando. Derrubou o satélite. Atacou a torre forte. E ele quer saber quem saiu. Dorme com um barulho desse. Lembra quando disseram a Jesus para proibir os outros de pregarem? Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Estava nem aí. Mas Saul está preocupado porque ele é soberbo. Ele é aquele líder que concentra o poder todo nele. É justamente um monocrata. Um monocrata, um reino monocrático, onde o poder concentra todo em um homem. Ele quer saber quem saiu. Lá na frente uma musiquinha vai derrotar Saul.
Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Ele não quer saber que Davi está dando vitória para ele. Davi está somando com ele. Davi se comporta como filho dele, submisso, 100% submisso a ele. Não há possibilidade de Davi tomar o seu reino. É como se fosse um filho, bem submisso. Ele vai querer matar Davi. Então esse é o Saul que nós estamos estudando nesse capítulo 14. Versículo 18 ao 20. Saul chama o sacerdote, Aías, neto de Eli. É bom isso aqui ficar claro. É a geração de Eli que ainda está no sacerdócio. Então quem afirma literalmente que Samuel assumiu o sacerdócio, está aí mais um texto para você não afirmar isso. Porque a família de Eli está no sacerdócio. Então Samuel, ele chama o sacerdote, eu não sei o que ele quer consultar. Porque ele recebe a informação que os filisteus estão apavorados, estão batendo em retirada, estão se matando. Eu não sei o que Saul quer aqui com o sacerdote. Os filisteus estão se movimentando, os filisteus estão aterrorizados, começaram a matar-se um ao outro. Versículo 21 e 22. Aí o povo de Israel, eles veem aquele movimento, os que estavam do lado dos filisteus voltam, os que estavam nas montanhas voltam, os que estavam nos buracos, nas cavernas, eles voltam e se unem ao exército. Versículo 23. O Senhor dá vitória a Israel contra os filisteus. Os filisteus partem em retirada. Eles estão nos termos de Israel. E eles vão partir em retirada. Israel agora tem espadas, tem cavalos. Por que tem? Porque eles se mataram. Eles se mataram. Eles abandonaram despojos, enfim, acampamento. Agora Israel tem espada, tem cavalos. Agora eles estão ricos. Vamos ver o versículo 24. A precipitação de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia imposto um juramento dizendo: maldito todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. É mole, tinha que ficar o dia todo guerreando e sem comer, trocando esse maldito por morto. Era isso que Saul tinha dito: será morto quem comer antes do anoitecer. Vão guerrear sem comida. Imagina você passando fome em um banquete. Imagina você fazendo exercício físico, trabalhando numa obra e vendo a comida desfalecendo sem poder comer. Por que eu estou dizendo que eles tinham comida? Eles estavam diante de um banquete, eles tinham comida à vontade. Olha só o que Jonatas fala no versículo 30, lá na frente. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido um pouco do que tomaram dos inimigos. Eles tinham tomado muita coisa, muita comida, mas não comeram com medo de morrer. Saul mataria quem comesse, como lá na frente vamos ver, ele tentando matar o seu próprio filho. Isso aqui faz lembrar um pouco a história dos 4 leprosos. Nos lembra um pouquinho aqui a história dos 4 leprosos, quando o exército bate em retirada e fica lá comida à vontade. E eles chegam, é a mesma situação aqui, o exército dos filisteus, lembra? 30 mil homens, um exército como a areia da praia. Imagina a comida para esses homens todos que eles tinham. Eles saqueavam de Israel a vegetação, eles saqueavam, eles tinham comida. Imagina a riqueza que eles não deixaram para trás. Então Saul toma essa decisão de tolo. Ele faz, não é um voto, é um juramento. Maldito todo aquele que comer. Só poderiam comer à noite. Isso aqui me faz lembrar a história de uma laje que bati. Os homens, 7 horas da manhã, jogaram 72 carrinhos de concreto no chão. 72 sacos de... 72 carrinhos. Traços e mais traços. Traços de 5 sacos de cimento. E foram jogando os traços. E no final das contas, deu 72 carrinhos 70 carrinhos, 70 e poucos carrinhos de material espalhado no chão. Era muito homem. Traçando, jogando cimento. E traçaram. Abriram, e antes de jogar a pedra em cima dos traços, esses homens, eles foram saindo um por um da obra.
Por quê? Rapaz, o dono da obra, ó, mão de vaca. Não deu nada para os camaradas comer, o café da manhã não deu. E chegaram antes das 7, alguns, outros 7 horas. Era muito homem. E os amigos que ele convidou, e não deu café, não deu um lanche. E os ímpios, né, eles, laje de ímpio é regado de cerveja, Coca-Cola. Então eles estão esperando. E não sai nada, rapaz. Sabe o que aconteceu? Os homens foram saindo de fininho, um a um. E ele acabou ficando só. E um vizinho do lado da casa dele é que socorreu. Trouxe uma bitoneira, deu umas broncas nele. Aí sim ele foi providenciar cervejas, lanche. Mas perdeu a maioria do pessoal, a maioria foi embora. Por quê? Nós trabalhamos para comer, mas antes comemos para trabalhar. Não tem jeito de trabalhar sem comer. Imagina a exaustão que estavam esses homens. Versículo 25 a 30. Agora o exército, exausto, esses homens estavam, quer dizer, extremamente cansados. Isso é mais do que cansado. Então do versículo 25 a 30, eles entram num bosque, ou seja, numa floresta. Todo o exército entra naquela floresta e olha o mel escorrendo das árvores, mas não podem comer por causa do juramento de Saul. E Jonatas, sem saber de nada, porque ele havia saído para fazer aquele ataque ao destacamento filisteu, ele pega uma vara e, ó, a Bíblia diz que quando ele come o mel, seus olhos brilham, e alguém conta para ele: rapaz, seu pai disse que quem comer antes do anoitecer está amaldiçoado. E Jonatas, ele fala: meu pai perturbou a Israel. Se os homens tivessem comido, agora a história seria diferente. E no versículo 31, eles vão ferir os filisteus, eles vão correr atrás dos filisteus, desde Miquimás até Aijalon. Você vai lembrar disso aqui? Quem travou uma guerra correndo atrás do inimigo é justamente esses termos que estavam dominados pelos filisteus. Os filisteus estavam lá. Os termos de Israel é que Josué travou uma batalha contra os 5 reis cananeus. Josué vai travar uma batalha e vai fazer esse mesmo percurso, derrotando o inimigo, conquistando essas terras para Israel. Depois esse lugar vai fazer fronteira entre Judá e Israel. Lá no futuro, quando o reino vai ser dividido, o reino do norte e o reino do sul, e aí Jalom vai fazer fronteira. Então os filisteus, eles estão expulsando os filisteus dos seus termos. Versículo 32. E eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas e bois e bezerros e mataram ali mesmo. E comeram a carne com sangue. Não esperaram o sangue derramar, o sangue escorrer. Chegou a tão desejada noite. Então eles devem ter matado esses animais à pancada e rasgado de qualquer jeito, sufocado, né? Com sangue é sufocado. Certamente mataram a pancada, rasgaram de qualquer jeito e comeram a carne com sangue, com tudo. Versículo 33, então alguém disse a Saul, e ele chama os homens, versículo 34, cada um traga aqui os seus animais, não pequem contra o Senhor, crente pra caramba Saul, né? Assim cada um levou o seu boi e abateram ali, versículo 35. Então Saul edificou um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele fez, certamente, de qualquer jeito. Saul não temia a Deus. Já são mais de 7 horas da manhã, o sol está se levantando aqui. Amados, Saul já está rejeitado por Deus. Até, olhando esse texto aqui, parece um crente de oração, que ele vai orar daqui para frente, na sequência do texto. Parece um crente de oração. Chama um sacerdote, traz um instrumento de consultar a Deus, Deus não fala. Deus não quer falar. Não falou com Josué no momento, Josué ficou prostrado de manhã até a tarde, aí Deus foi falar com Josué. Homem de Deus. Agora esse lambão aqui, fala com Deus. No primeiro momento, Deus não responde. Aqui você tem uma impressão que Deus está com Saul, fazendo justiça, o justiceiro. Ainda que seja meu filho, morrerá. A conclusão que ele chega
por Deus não ter respondido. Muitos líderes agem assim. Imagina quantas pessoas inocentes morriam. Foi por causa disso. Vamos ver lá na frente Nero incendiando os cristãos, os nossos irmãos vivos, porque ele incendiou Roma e viu que a aldeia dos judeus estava intacta. Então ele vai usar um pretexto, ele vai usar isso como álibi para acusar os judeus. Então isso aqui que Saul está fazendo. Deus não está me respondendo porque alguém pecou. Se pecou, foi contra ele. O juramento foi dele, não foi do Senhor. O Senhor não fez juramento nenhum, pelo contrário. O Senhor não mandou ele fazer nada disso. Pelo contrário, o Senhor estava com Jonatas. Estava com seu filho Jonatas. Olha o justiceiro. Ainda que seja meu filho, certamente morrerá. Aí, claro que a sorte vai cair sobre Jonatas, porque Deus não vai deixar. Deus é justo. Não vai morrer Deus não vai deixar injustiça de alguém morrer no lugar de Jonatas. Porque Deus é justo, não duela com seu caráter. E não precisa que aconteça Deus não ia deixar outra pessoa morrer no lugar de Jonatas, porque ele é justo. Então a sorte vai cair sobre Jonatas. E parece que Saul queria matar Jonatas. Já queria matar Jonatas, porque ele descobriu que foi Jonatas e o seu moço que tinha saído para aquele despenhadeiro, para aquele ataque. Então ele estava com sangue nos olhos, talvez até tendo Jonatas como um inimigo. Enfim, para ele estar tão decidido a matar Jonatas, seu filho. E Jonatas disse: eu estou pronto para morrer, pode me matar. Então certamente os comandantes não deixaram essa desgraça acontecer. Pela mão de Jonatas, Deus nos deu esse grande livramento. Não, Jonatas não morrerá. E não deixaram. Aí vamos ver, mais para frente, Saul destrói os seus inimigos, aqueles que saqueavam os inimigos ao redor, e eles infringia grandes castigos, grandes derrotas. E lá na frente Saul morre, aos 72 anos, e há uma guerra travada, ferrenha, contra os filisteus durante todo o seu reinado. Os filisteus vão ser seu inimigo ferrenho. Eles vão atacar, e termina o texto dizendo que Saul, ele não podia ver um homem corajoso, forte, destemido, que ele contratava para o seu exército. Terminamos aqui o capítulo 14, muito aperto, o sol chegando. Se a gente fosse lá para a mata, as cigarras estão tocando, trombeta, dia amanheceu, ontem choveu, as cigarras estão, muitas cigarras cantando. Eu gravei uma vez assim, está muito ruim, porque o som é estarrecedor, é um som muito ruim. Amados, até a próxima exposição, que Deus nos abençoe. Desculpe a qualidade desse vídeo, já a nossa qualidade já não é muito boa, mas essa saiu péssima devido às chuvas, nós não podemos gravar anteriormente, mas tudo é para a glória de Deus. Deus abençoe, o meu abraço, até a próxima oportunidade.